A Grande Verdade. Entrevista. Ele foi vereador, foi ministro, subprefeito da Sé aqui em São Paulo e hoje ele está tentando ser o prefeito a partir do ano que vem pelo PSD. Nós estamos falando hoje com o candidato André Matarazzo, que deve estar nos ouvindo. Tudo bem, André? Tudo bem, e vocês? Prazer em falar aqui com a Energia FM. Boa, obrigado, André Matarazzo. Você sabe, a gente precisa cronometrar a entrevista. A gente usa esse primeiro minuto para checar se está tudo bem, se o senhor está recebendo bem nossa imagem, nosso vídeo. Estamos aqui na mesa com o Cláudio Tonholi, jornalista, com o Paulo Tadeu, também jornalista, e com a Francine Mendes, por Skype também. Ela é economista. Ok? Perfeito. Então vamos começar o papo valendo a partir de agora, cronometrando o tempo com o candidato André Matarazzo. Quem faz a primeira pergunta é o Cláudio Tonholi. Candidato, eu vou, por amor à verdade, eu vou fazer para o senhor a pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos. Quer dizer, todas as grandes mega capitais do mundo, como Nova York, Paris, Milão, você tem uma vida noturna no centro dessas cidades que pode ser habitada por turista. Agora, São Paulo, que é uma megalópole que não perde para nenhuma delas, tem um centro em que à noite não se pode andar. O que o senhor pretende fazer pelo centro noturno de São Paulo, candidato? Olha, Cláudio, eu pretendo fazer o que eu já fiz quando eu estive na prefeitura e quando eu fui subprefeito da Sé, que é fazer revitalização do centro, cuidar da região central, tanto que nessa época nós tínhamos as equipes de limpeza, que eram equipes de limpeza específicas em horários adequados para o centro, que, por exemplo, o centro precisa cuidados especiais, porque não é uma região de muitos moradores, mas é uma região de passagem das pessoas, então você tem que ter horário para as equipes de limpeza, fazer a chamada operação delegada, que é a contratação de PMs durante os horários. Os PMs que estão de folga, com isso nós aumentávamos em 70% o efetivo da PM nas ruas. Enfim, cuidar do centro e reorganizar toda a região, deixar apenas os ambulantes que tinham licenças para vender, proibir a venda de carga roubada e de pirataria, porque isso trazia uma insegurança muito grande na região, a questão das feiras de rolo. Olha, com todas essas ações, eu me lembro que na época abriu o Salve Jorge, nós abrimos, por exemplo, a autorização para os bares da 15 de novembro, da Praça Antônio Prado, colocarem mesas na frente, né, fora de dentro dos estabelecimentos, porque o centro abriu o Bar Royal lá na Galeria Metrópole, fizemos a revitalização da Praça Roosevelt, levando a praça a São Paulo Escola de Teatro. Nessa mesma época foi para lá o Parlapatões e os Sátiros, ou seja, medidas que davam para os usuários da região segurança de frequentarem a região e para aqueles que estavam investindo, segurança de que o lugar era adequado e tinha uma atenção do poder público especial. Muito bem. Paulo Tadeu, pergunta. Vamos lá. Andréia, uma coisa, eu vejo movimentos dos políticos, como você saiu do PSDB para ir para o PSD, você não acha que movimentos como esse não ajudam a fragilizar a visão que as pessoas têm dos partidos? O senhor não acha que está dando um exemplo ruim? Quando fica pulando de galho em galho, e eu sei que é o outro partido que o senhor está agora, mas não passa uma ideia de que assim, eu não tive espaço no PSDB e eu vou pro PSD apenas para realizar essa possibilidade da minha candidatura? O senhor concorda com isso ou não? Claro que eu não concordo. Você está falando quem pulou de galho em galho? Eu aonde? Eu fiquei 30 anos num partido, mudei agora, porque as circunstâncias mudaram, o partido mudou completamente, o partido começou a atuar como o PT atuava, que era o que a gente sempre combatia. Então, o que fragiliza a política são essas coisas, é falar dessa forma. Eu nunca pulei de galho em galho. Aliás, se tem alguém que não mudou em nada como vê a política, com a seriedade de ver a política, com a seriedade de ver a coisa pública, sempre fui eu, de procurar dar exemplo. Porque isso eu aprendi na minha família, que empresa é a mesma coisa, o exemplo vem das pessoas, não é do discurso, são das atitudes.
Por isso, eu não venho falar que eu pulei de galho em galho. Mas o senhor... E não acho que eu fragilizo nada, porque eu sempre tive uma posição muito sólida, fiz uma carreira num partido só e mudei quando o partido tomou uma atitude que nós, dentro do partido, sempre condenávamos, que era usar a máquina pública contra alguém, que foi o meu caso. Desculpe. Mas o senhor, então, não considera que o senhor não tinha condição de continuar no PSDB, é isso? O senhor não tinha como esperar uma outra oportunidade? A questão foi essa mesmo. Não, oportunidade, não era questão, eu não queria conviver no PSDB com coisas que eu acho erradas. Então você tem que sair, os incomodados que se retirem. O meu partido mudou a forma de ver as coisas, o meu grupo do partido não está mais, ou porque foram se aposentando ou foram saindo, eu era um estranho no ninho. Então você muda. Depois de 28 anos, vamos dizer, né? O senhor está se referindo a essa prática que o senhor considera petista, que é o uso da máquina pública. Foi só esse aspecto? Exatamente. O senhor acha que o PSDB se aproximou do PT ao agir dessa forma só nesse aspecto? Bom, esse aspecto foi o que me fez, naquele momento, tomar a decisão de ver que não era mais o partido, não era mais o meu PSDB, o PSDB, o qual eu fui secretário do Covas, onde eu fui ministro do Fernando Henrique, enfim, e que fiz uma carreira toda lá. O partido mudou, então os incomodados que se retirem, eu me retirei. Tá certo. Francine Mendes, sua pergunta. Candidato, assim como o Tonhol, ele acaba fazendo as perguntas muito pela revitalização do centro de São Paulo, eu consigo só verificar agora, só vislumbrar uma oportunidade de fato nessa cidade a partir do ano que vem, com todas as crianças e adolescentes de fato matriculados em escolas e tudo mais, e o Estado, a Prefeitura vai ter um grande problema no ano que vem. Muitas escolas particulares fecharam, encerraram as suas atividades por conta agora da pandemia e muitas já matricularam seus filhos nas escolas da prefeitura e tudo mais. Como é que você pretende fazer que projeto você tem para, de fato, o ano que vem conseguir atender todas essas crianças e, de fato, promover uma educação de qualidade? Francine, olha, sabe que em todo esse tempo, um dos projetos que mais me emocionou de ter feito foram as fábricas de cultura, que eu fiz quando fui secretário de cultura do estado de São Paulo, junto com o Alberto Goldman, que era governador. O meu programa de governo prevê o seguinte, que as crianças, eu não consigo fazer nesses anos agora, numa vez, o ensino em tempo integral, mas é possível fazer a formação em tempo integral, que significa isso, que as crianças ficam na escola e ao sair da escola elas vão ou para um equipamento de cultura ou para um equipamento esportivo. Esses equipamentos já existem na cidade. Você tem aí 250 CDCs, são os clubes da comunidade, mais 50 clubes da cidade, e que hoje metade está na mão do crime organizado, a outra metade está na mão de algum político que está, inclusive o sujeito que está ocupando, está alugando as quadras para a comunidade ao invés de ceder. E os teatros, os céus, você tem 52 teatros na cidade, na periferia. Eu quero que isso tenha programação infanto-juvenil durante o dia, de manhã e de tarde, e à noite, para os adultos também, né, para os jovens e adultos. Então, as crianças, primeiro, passariam o dia todo tendo algum tipo de formação, e quando vai para o equipamento esportivo, não é só para jogar vôlei ou basquete ou futebol, mas também aula de contato com o empreendedorismo, outras atividades, na mesma coisa na cultura. De dar oportunidade para as crianças terem a formação que é a melhor, terem contato com a cultura e com o esporte, que isso ajuda muito a abrir a cabeça, principalmente para o futuro, para as profissões do futuro, que são muito ligadas à criatividade. Então, eu imagino e eu gostaria que as 700 mil, 800 mil crianças que a prefeitura hoje está incumbida de cuidar, pudessem ter essa formação tempo integral e estou me programando para isso, tanto com a Secretaria de Cultura como a Secretaria de Esportes, que são duas secretarias sempre usadas, infelizmente, para composições políticas. No meu caso, serão usadas para formação, do que eu chamo de desenvolvimento humano, que é educação através do esporte, educação através da cultura também. Candidato, desculpa, quer falar?
deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. O candidato André Matarazzo, é fácil de perceber, pelo jeito que o senhor fala, como o senhor se coloca, que o senhor entende de um negócio chamado gestão pública, que é um negócio muito complicado, né? A gente tem entrevistado vários candidatos aqui que falam que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Quem presta um pouco de atenção fica pensando, mas como é que vai ser feito isso? Tem dinheiro para fazer? Tem condições de fazer? E a gente fica naquela dúvida. O senhor já passou pela prefeitura, o senhor já foi subprefeito, foi vereador, o senhor conhece como as coisas funcionam. Como é que o senhor espera transmitir isso? E aí eu pergunto como profissional de comunicação, como é que o senhor espera transmitir isso, se conectar com o eleitor e explicar para ele que o senhor tem algum conhecimento técnico que é valioso para esse cargo que o senhor pleiteia? Você sabe que ser prefeito de São Paulo não é uma coisa assim que você vai disputar isso, senta na cadeira de prefeito e vai fazer um estágio, né? É mais ou menos como você querer aprender a pilotar em cima de um jato supersônico. A Prefeitura de São Paulo tem 12 milhões e 200 mil habitantes, uma cidade com problemas gravíssimos, 1.280 favelas, 3 milhões de pessoas moram nelas, que não tem saneamento, enfim, graves com a população de rua grande, um desemprego hoje, em função também da pandemia e da crise econômica grave. Olha, eu pessoalmente, para mim, ser prefeito de São Paulo tem muito mais a ver com vocação, dedicação e paixão do que com ambição. Eu venho de uma família de industriais. Tudo que minha família construiu partiu aqui da cidade de São Paulo. Eu sempre lidei com a empresa e nos últimos 25 anos vim para a área pública, porque eu gosto, é uma forma da gente retribuir um pouco que São Paulo permitiu que a gente tivesse. Eu não pretendo criar um personagem, eu pretendo falar exatamente como eu estou falando com vocês, seja me indignando quando falam que eu estou pulando de galho em galho, como falando com paixão quando eu falo da parte cultural e da transformação que é possível fazer, porque eu já fiz. Então, São Paulo tem esses mitos, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, você fica fazendo fonte luminosa no Anhangabaú, em vez de pôr esses 100 milhões, por exemplo, para microcrédito. Tem dinheiro, o orçamento, se você tiver prioridades, dá para você atender. E você sabe que a melhor coisa é você... Quem melhor sabe qual é a prioridade de um lugar é quem mora e quem trabalha no lugar, porque a cidade é toda muito diferente, né? E as pessoas, a administração de cidade é muito diferente eu fui ministro de Estado, você está lá, é longe. Cidade não. Cidade, na hora que você está pensando em tomar uma medida, na hora que você desce do escritório para almoçar, já tem alguém te xingando ou te elogiando, então, porque você interfere muito na vida das pessoas. Olha, eu pretendo transmitir da forma como eu sou, sem me fantasiar de personagem, sem colar programa de governo de ninguém, falando como eu sou. Se deu, deu. Eu tenho muita vontade, porque eu tenho convicção que dá para mudar a nossa realidade. Dá para mudar. A política envelheceu. Eu vejo isso assim todo dia, né? E São Paulo não podia ter a desigualdade que tem hoje, que é dramática. A gente viu isso na pandemia, só explicitou. Quando se fala em fazer ensino à distância, que a prefeitura aprendeu que não tem internet na periferia, precisou uma pandemia para aprender com isso, é que todo mundo aqui quer pensar na próxima eleição, né? Não quer pensar na população. No meu caso, minha única vontade é ser prefeito de São Paulo, eu não tenho outro projeto, né? Na área pública. Então, é um pouco assim, vou pretender... conversando com as pessoas, fazendo meu programa de televisão, numa lei. Infelizmente, que a legislação eleitoral ela é feita para não mudar nada, né? Mas verdade. A gente tem que dar a batalha e ver se as pessoas, se você convence as pessoas. Candidato, o senhor acabou de falar que a política ficou velha e ficou velha demais mesmo, mas eu acrescentaria algo mais. A política ficou muito chata. Hoje ou a gente é de esquerda, ou é de direita, ou é agora o novo termo isentão. Como é que o senhor está se adaptando a um mundo que se é de direita, esquerda ou isentão? Olha, você falou isso, outra coisa, você tem toda a razão, ficou chatérrimo, porque imagina,
Uma cidade, primeiro, essa é a vantagem de discutir a cidade, né? Que buraco não é nem de direita nem de esquerda, ele só tem que ser tampado. Então, esse debate é um debate cretino na cidade, né? A gente tem que discutir os problemas da cidade e existe muita dificuldade com isso. Por quê? Porque tem um monte de candidato que acha que a cidade acaba na Avenida Paulista. Então, como não quer discutir a cidade, vai para a questão nacional, para a questão ideológica. Eu não vou discutir isso. Eu me preparei para administrar e para discutir a cidade, é o que eu vou discutir. E você tem toda a razão, é chatérrima essa discussão, porque ela é longe da realidade das pessoas. Imagina o cara, tá lá, precisando vaga de creche, tá, fora da pandemia, está numa fila de hospital, precisando ser internado. Você acha que ele está preocupado se o médico é de direita, de esquerda, ou se o hospital é público ou privado? Ele só queria ser bem atendido. E o que o poder público tem é a obrigação de atender as pessoas. O poder público existe para isso, senão ele não tem função nenhuma. Candidato André Matarazzo, o senhor tem 1 minuto agora para dizer para o ouvinte por que o senhor tem que ser o próximo prefeito de São Paulo. Olha, eu gostaria de ser o prefeito de São Paulo, quero ser o prefeito de São Paulo, porque eu conheci tudo que eu falei, são coisas que eu sei que dá para fazer, porque eu já fiz, fiquei 5 anos na cidade, estou há 20 anos me preparando para isso. Nunca deixei de andar pela cidade, tanto que a minha campanha é absolutamente tranquila, que eu continuo indo em todos os lugares, da Zona Leste a Sul, a Oeste. E gosto de falar, gosto de dar entrevistas como essas, que a gente tem liberdade de falar, tem um debate bom, de vocês perguntarem o que quiser, porque é uma forma das pessoas não só conhecerem também o que eu sei. As pessoas precisam conhecer o que as pessoas são, como elas se prepararam para cuidar de uma cidade desse tamanho, de uma cidade idosa, que já sempre moraram na cidade, conhecem os problemas da cidade, estão preparadas para a área pública. A área pública não é achar que é bom empresário e vai ficar bem o governo, não vai não. Sempre falo, são muito parecidos, é como uma zebra e um cavalo, só que não se cruzam, né? Então é isso, gostaria que as pessoas, se elas ouvirem, se prestarem atenção nas propostas no plano de governo, eu tenho certeza que eu vou poder mostrar como São Paulo pode voltar a ser São Paulo, que sempre foi a cidade das oportunidades, do emprego, do futuro e da esperança. Infelizmente, a política tirou todas essas qualidades da nossa cidade. Ok. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, candidato André Matarazzo? Eu espero contar com o senhor aqui num papo proximamente, quando acabarem as eleições. E aí o senhor conversa com a gente sem ser candidato sobre vários assuntos. Vou adorar, viu? Super obrigado de poder ter conhecido a sua rádio e depois da eleição, como prefeito ou como não prefeito. Vou ter o maior prazer da gente falar sobre a cidade. Um abraço grande para vocês. Vamos cobrar. Obrigado. Boa sorte, candidato André Matarazzo falou com a gente aqui em A Grande Verdade. A Grande Verdade.